O acidente ferroviário de Sarnincatin ocorreu durante as primeiras horas de 24 de dezembro de 1841 em Sarnincatin, através de Sarning Hill, perto de Reading, Berkshire. Um trem de bagagem da Great Western Railway, GWR, viajando de London Paddington para a estação Bristol Temple Meads entrou em Sarnincatin. O trem era composto pela locomotiva de bitola larga Hecla, um tender, 3 vagões de passageiros de terceira classe e alguns vagões de mercadorias pesadamente carregados. Os vagões de passageiros ficavam entre o tender e os vagões de mercadorias. As chuvas pesadas recentes saturaram o solo no corte, fazendo com que ele escorregasse, cobrindo a linha na qual o trem estava viajando. Ao bater no solo escorregado, a locomotiva descarrilou, fazendo com que ela diminuísse a velocidade rapidamente. Os vagões de passageiros foram esmagados entre os vagões de carga e o tender. 8 passageiros morreram no local e 17 ficaram gravemente feridos, um dos quais morreu mais tarde no hospital. Detalhes do acidente e dos procedimentos subsequentes foram amplamente divulgados pelos jornais da época. Os primeiros relatos do acidente foram publicados no The Times no dia de Natal, com a manchete "Acidente terrível na Great Western Railway". Os relatos foram prejudicados por reserva rigorosa por parte de todos os funcionários da empresa, mas o relato dado no jornal poderia, de acordo com o The Times, ser considerado substancialmente correto. O trem deixou Paddington por volta das 4h30 com cerca de 38 passageiros a bordo, principalmente da classe mais pobre. Pouco antes das 7h00, no corte de Sarning, o trem atingiu o solo que havia escorregado da lateral do corte para a pista, cobrindo a 2 ou 3 pés, 0,61 ou 0,91 metro, de profundidade. A locomotiva e o tender descarrilaram imediatamente e o próximo caminhão, que continha os passageiros, foi jogado para o outro lado da linha e, em um instante, foi dominado pelos caminhões atrás, que foram lançados ao ar pela violência da colisão e caíram com força assustadora sobre ele. 8 passageiros morreram e outros 16 ficaram mais ou menos gravemente feridos. Após serem retirados dos destroços, os feridos foram levados para o Royal Berkshire Hospital em Reading, e os mortos foram levados para uma cabana perto do local do acidente. Entre os feridos estavam Thomas Martin Wheeler, um ativista radical, e sua esposa. Um inquérito sobre os mortos foi aberto às 15 horas do mesmo dia, em um bar próximo, mas o correspondente do The Times não conseguiu obter detalhes das evidências produzidas lá. No entanto, ele escreveu que, na opinião de pessoas que moravam na vizinhança do acidente, a parte do corte onde o acidente ocorreu não era segura, o corte era profundo, as laterais eram muito íngremes e o solo através do qual foi cortado era considerado de uma natureza elástica solta que mostrava uma tendência a escorregar. Deslizamentos de banco já haviam ocorrido antes no corte perto do local do acidente e foram relatados à Great Western Railway. No entanto, o vigia da GWR responsável por esta seção da linha relatou que, quando examinado às 17 horas do dia anterior ao acidente, não havia a menor aparência de haver qualquer perigo de deslizamento. Mais tarde, foi determinado que o deslizamento deve ter ocorrido depois das 4h30, porque esse foi o horário em que o trem de correio para cima passou pelo corte a caminho de Londres. Isambard Kidam Brunel, engenheiro da GWR, ao saber do acidente, deixou Londres com cerca de 100 trabalhadores, em um trem especial, para limpar o solo da linha.
O inquérito sobre as vítimas que morreram no local do acidente foi iniciado na tarde do dia da ocorrência, mas depois adiado até a terça-feira seguinte, 28 de dezembro de 1841. Os procedimentos foram realizados no Shepherd's House Inn, que fica perto do local do acidente. Um júri de 12 homens foi empossado e o legista começou o inquérito às 9 horas. Os presentes incluíam Charles Russell MP, presidente do GWR, e K. Brunel, engenheiro do GWR e vários outros cavalheiros influentes da vizinhança, incluindo o Sr. R. Palmer MP, senhor do feudo em que o acidente aconteceu. O legista declarou que o objetivo do inquérito era ouvir evidências sobre se o deslizamento de terra que causou o acidente foi repentino, ou se ocorreu após uma indicação anterior, que exigiu a atenção da empresa ferroviária. Evidências angustiantes sobre a identificação dos mortos foram então ouvidas. Eles eram, em sua maioria, pedreiros trabalhando em Londres que estavam voltando para casa no Natal. O inquérito então considerou se o deslizamento de banco que causou o acidente poderia ter sido razoavelmente previsto. A primeira testemunha foi um trabalhador que cruzou uma ponte de madeira sobre o corte 2 vezes por dia e sabia o local onde o deslizamento aconteceu. Ele havia notado uma protuberância no solo e um deslizamento que havia exposto as telhas de drenagem no mesmo lugar, cerca de 2 semanas antes do acidente acontecer. A testemunha não sabia a distância entre a ponte de madeira e o deslizamento, mas o chefe do júri disse que era cerca de 270 jardas, 250 metros. Assim, o acidente ocorreu aproximadamente onde indicado no mapa mostrado à direita. A ponte de madeira mencionada cruzou o corte cerca de 380 jardas, 350 metros, no lado de Londres da famosa ponte de tijolos que levava à principal Battery Road sobre o corte. A próxima testemunha foi um pedreiro que disse que conhecia bem o corte e que cerca de 2 semanas antes do acidente ele passou pela ponte de madeira e ao olhar para a linha em direção a Twyford ele notou 2 deslizamentos quase opostos um ao outro, um à direita e o outro à esquerda. Os Sullows no deslizamento da direita, no lado sul da linha onde o acidente aconteceu, caíram entre o banco e os trilhos e somavam 1 ou 2 carroças e estavam em uma espécie de círculo. O deslizamento parecia ter ocorrido no banco a 10 ou 12 pés acima do fundo do corte. A testemunha estimou a distância entre a ponte de madeira e o local do deslizamento como sendo cerca de 240 jardas, 220 metros. Questionado pelo legista se ele viu algo mais no local do deslizamento, a testemunha respondeu que no dia em questão ele tinha visto 2 trabalhadores retirando o solo dos trilhos. Por meio do legista, Brunel perguntou à testemunha se ele tinha visto ladrilhos de drenagem perto do local, o que ele não tinha. Quando questionada por um jurado, a testemunha disse que o escorregão não havia sido consertado, nem nos dias que se seguiram. Brunel então perguntou à testemunha se ela sabia que escorregões eram normalmente deixados abertos para drená-los, mas a testemunha disse que não sabia de nada sobre isso. Outras testemunhas chamadas confirmaram ter visto abaulamentos e deslizamentos no aterro perto do local do acidente. Um funcionário da GWR testemunhou que entre 2 e 3 semanas antes do acidente ele havia notado um deslizamento no local onde o acidente aconteceu. Ele e 4 homens drenaram o deslizamento e uma vigilância foi mantida nas obras à noite, por causa do risco de que mais deslizamentos pudessem ocorrer, mas a vigilância foi interrompida após o deslizamento ter sido corrigido. Brunel, em depoimento, declarou que havia examinado o deslizamento que causou o acidente, mas que era um novo, próximo ao anterior.
O corte tinha 57 pés, 17 metros, de profundidade, 40 pés, 12 metros, de largura na parte inferior e 268 pés, 82 metros, de largura na parte superior. Pilhas de entulho na borda superior da encosta não haviam se movido e, portanto, não poderiam ter contribuído para o deslizamento. Os caminhões de passageiros do trem estavam entre o tender e os vagões de mercadorias porque este era o lugar mais seguro para eles. Muitos acidentes podem ocorrer com passageiros se colocados na parte traseira dos trens de bagagem se um trem seguinte colidisse com eles. O júri do legista retornou um veredito de morte acidental em todos os casos, e um deudão de 1.000 libras na locomotiva, tender e carruagens. O legista se recusou a revelar a base na qual o deudão havia sido feito, mas posteriormente surgiu que, em primeiro lugar, o júri é da opinião de que grande culpa foi atribuída à empresa em colocar os caminhões de passageiros tão perto da locomotiva, e em segundo lugar que grande negligência ocorreu em não empregar uma vigilância suficiente quando era mais necessariamente necessário. Um dos feridos no acidente e transferido para o Royal Berkshire Hospital morreu 6 dias depois. O inquérito foi realizado em Reading e as evidências ouvidas foram semelhantes às produzidas durante o primeiro inquérito. Brunel acrescentou que, em sua opinião, o descarrilamento foi causado por uma grande pedra, de cerca de 2 pés quadrados, que caiu com o solo e foi encontrada onde a locomotiva saiu da linha. Em sua opinião, essa queda de terra ocorreu sem sintomas anteriores. Em resposta a uma pergunta sobre a sabedoria de colocar os vagões de passageiros imediatamente atrás do tender, Brunel afirmou que este era o lugar mais seguro porque houve muitos casos de um trem colidindo com o trem de bagagem na Western Railway. O júri retornou com um veredito de morte acidental, mas na opinião deles o acidente poderia ter sido evitado se houvesse um relógio no corte. Eles, portanto, colocaram um deudão de 100 libras na locomotiva e seu trem e recomendaram que no futuro os caminhões de passageiros fossem colocados mais longe da locomotiva. Nos dois inquéritos, deudões de 1.100 libras esterlinas, equivalente a 126.000 libras esterlinas em 2023, no total foram feitos no motor, Hekla, e nos caminhões, pagáveis ao senhor do feudo de Sanin, Robert Palmer JPMP. Os primeiros relatórios sugeriram que Palmer pretendia dividir o dinheiro entre os feridos e dependentes dos mortos, mas ele negou, acreditando que era muito improvável que os pagamentos de deudão fossem feitos e que seria cruel levantar falsas esperanças entre os potenciais beneficiários. No caso, ambos os deudões foram anulados e o dinheiro nunca foi pago. As penalidades impostas a objetos em movimento que causaram a morte foram abolidas cerca de 5 anos após o acidente, com a aprovação da Lei Deudões de 1846.